Mas afinal, Thaís, quais são os princípios da alimentação saudável na infância? Então, para garantir uma alimentação saudável às crianças, nós temos que ter três pilares essenciais para garantir todos os nutrientes e essa alimentação saudável na vida delas. O primeiro pilar é o pilar da variedade. Então, ele está relacionado muito à qualidade da alimentação. E ele diz, então, nos traz, como premissa, que é muito importante comer diferentes tipos de alimentos que pertencem a diversos grupos diferentes também de alimentos. E a qualidade desse alimento sempre deve ser observada. Então, como eu disse no princípio, nós devemos sempre incentivar nas crianças o consumo de alimentos naturais. Quanto mais naturais, melhor, E evitar na rotina dessa criança alimentos industrializados, que possuem alto valor calórico, e isso contribui para o ganho de peso, que possuem uma grande quantidade de açúcar de adição e também de gordura, sem contar os aditivos químicos. Bom, um outro pilar aí, o segundo pilar da alimentação saudável na infância seria a moderação. Então as crianças não devem comer nem mais nem menos do que o organismo dela necessita. E para isso é preciso sim ficar atento então à quantidade de alimento que essa criança ingere. E o terceiro princípio seria o do equilíbrio. Então nós juntamos a qualidade da alimentação com a quantidade da alimentação e temos esse equilíbrio na alimentação saudável, ou seja, é comer de tudo um pouco, Incentivar isso desde a infância é muito importante para, como eu disse, garantir uma boa saúde e um desenvolvimento adequado dessas crianças. E para guiar melhor esses princípios, tanto de variedade, quanto de moderação, quanto do equilíbrio, foi pensando assim que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos criou a pirâmide alimentar. E aqui eu trago essa versão super colorida, muito ilustrada, muito lúdica para crianças. Então, a pirâmide alimentar ela não é uma prescrição rígida, mas ela é um guia que nos permite incentivar na criança uma dieta mais saudável e conveniente para garantir todos os nutrientes e um controle do peso ideal para aquela faixa etária, garantindo assim saúde e bem-estar à criança. Então essa pirâmide alimentar, como nós podemos observar aqui na imagem, a base dela é composta por água, ou seja, é muito importante incentivar a hidratação correta, adequada nas crianças. Logo acima, a segunda grande necessidade do organismo seria do grupo de carboidratos para o fornecimento de energia para as crianças. Logo acima dos carboidratos nós temos então dois grupos importantes, o das frutas e também o dos vegetais, que são verduras e legumes. Esses dois grupos, essa faixa da pirâmide alimentar, é então responsável por nos fornecer micronutrientes, vitaminas e minerais. Logo acima nós temos os grupos de proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal aí. E depois eu tenho o grupo de gorduras, óleos e açúcares, que devem ser incentivados com o menor consumo possível. Então, a pirâmide ela vai se afunilando. Lá no topo, então, é o que as crianças deveriam consumir em menor quantidade. Deixo aqui nesse próximo slide, eu até coloquei ali em vermelho o quadradinho, a necessidade de acordo com o número de porções de cada faixa etária. Então, para crianças em idade pré-escolar e escolar, que praticam yoga, a necessidade seriam aí de 6 porções em média sobre cereais, pães, tubérculos e raízes, 3 porções de frutas, verduras, legumes, também são 3 porções. Eu trago bem detalhado na próxima aula, na aula de número 2, essa necessidade com relação às porções e também a quantidade de alimentos de cada porção. Então, na próxima aula isso está muito bem explicadinho. Agora eu quis adiantar só trazendo um pequeno resumo.
Como eu disse, essa primeira aula eu trouxe uma linguagem muito simples através de dicas práticas que podem ser incorporadas ao dia a dia das crianças. E agora então eu quero falar um pouquinho sobre os 10 passos da alimentação saudável para as crianças. O passo número 1 seria que nós procurássemos oferecer a essas crianças diferentes grupos de alimentos, distribuindo em pelo menos 3 grandes refeições, como por exemplo café da manhã, almoço e jantar, e 2 pequenos lanches ao longo do dia. É importante também incentivar que a criança coma devagar, mastigue bem os alimentos, porque assim ela consegue apreciar melhor os alimentos, a refeição, e também fica mais satisfeita. A partir disso, ela aprende a distinguir, né, os sinais de fome e de saciedade que o corpo dela dá. O segundo passo seria incluir diariamente alimentos como, por exemplo, do grupo dos cereais, então arroz, milho, batatas, mandioca, aipim, pães, massas, de preferência sempre integrais, distribuindo esse grupo de carboidratos na rotina da criança. Então, nessas 4, 5 refeições que são indicadas que ela faça ao longo do dia. No passo 3, nós devemos oferecer às crianças diariamente tanto legumes quanto verdura como parte das refeições principais, como por exemplo almoço e jantar, e frutas que devem ser distribuídas nos pequenos lanches, de preferência, variando sempre os tipos de frutas, de vegetais e de legumes, para assim garantir um prato colorido, saboroso e rico em diversos micronutrientes diferentes. O passo 4, ele então nos propõe que seja ofertado às crianças comida de verdade, então dando preferência sempre a alimentos regionais, alimentos da época que além de mais acessíveis, mais baratos, também são mais saborosos. O passo 5 nos incentiva que para que nós oferecemos ali para as crianças leite e derivados, como queijos e iogurte nos lanches, porque esses alimentos, né, do grupo do leite, são alimentos muito bons em proteínas, em teor de proteínas e também de cálcio, o que auxilia bastante na saúde óssea e no adequado desenvolvimento ósseo das nossas crianças. E como proteínas principais, aí nas refeições principais, almoço e jantar, esses 10 passos da alimentação saudável nos propõem então que nossas crianças ingiram aí carne, ovos, peixes como fontes de proteína.